do estudo, do entendimento da doutrina e da prática dos seus ensinamentos, com certeza que nós temos a possibilidade de nos tornar seres melhores, como espíritos imortais. Todo esforço que nós fizermos para em cada encarnação nós conquistarmos um pouquinho de entendimento, né? Quem sabe um dia nós alcançaremos a felicidade junto àqueles que são puros. Pois, como sempre, nós trazemos aqui um tema que para a nossa reflexão, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e nas obras básicas, além das obras complementares, daqueles Espíritos que nos trazem a sua mensagem para nos orientar, nos fortalecer. E hoje eu gostaria de falar, e vou falar sobre a parábola de Jesus, a parábola do festim das bodas, porque sempre que nós utilizamos uma parábola de Jesus, muitas vezes nós, algumas palavras, né, ou nos seus ensinamentos, alguma coisa parece que não está de acordo com aquilo que nós queríamos que estivesse. Mas nós vamos refletir a respeito e comparando aquilo que Jesus nos ensinou, mas aquilo que os Espíritos nos trouxeram através da codificação kardeciana, com certeza nós vamos nos fortalecer e nos esclarecer. Pois nós sabemos que através dos estudos que nós tivemos as revelações das leis divinas. Então, em cada tempo da humanidade, em cada estágio da humanidade, em cada momento que ela já estava preparada para receber alguma informação, nós tínhamos a oportunidade de nos entrar em contato com a lei divina. E nós vimos antes, né, que os povos estão preparados. Quando nós buscamos a parábola de Jesus, onde ele nos diz que, lá na parábola do semeador, que é preciso que o solo esteja preparado para que a semente possa germinar e dar bons frutos, frutos que gerem 30%, 60% e 100%. Então veja que na própria ensinamento de Jesus nos diz isso, é preciso estar preparado para receber todas as informações. E nós vimos aqui que havia um tempo em que precisava que o homem estivesse preparado para receber essas mensagens. E o primeiro povo que cita na Bíblia, que ele poderia receber alguma informação, eram os hebreus. O povo hebreu era descendente de Abraão. E como nós encontramos lá na Bíblia, Abraão, ele se reverenciava apenas a um Deus. Portanto, ele era monoteísta. E o Deus que ele professava era o Deus único. E antes de Jesus, a maioria dos povos eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Então nós vemos através da história, cada civilização ela tem um Deus a quem se reverenciar. Porque qualquer fenômeno que fosse impossível do homem produzir era atribuído aos deuses. Então daqui a pouco nós temos o Deus do fogo, era o Deus que conseguia produzir o fogo. O Deus dos trovões, produzia os trovões. Aí mais tarde surgiu o Deus da plantação, o Deus da colheita
para esses deuses eram sempre feitas algumas oferendas. Eram feitas as libações, as preces, pedindo para que as coisas acontecessem de acordo com aquele como desejava que fosse. E esses deuses eram muitas vezes terríveis, né? Se eu não fizesse a oferenda correta, se eu não fizesse as libações dentro daquilo que estava sendo escrito, poderia receber os castigos. E esses castigos poderiam ser ditados pelos deuses, mas quem executava eram os homens, né? Faziam seus sacrifícios. Mas quando lá faziam uma boa colheita, então eles pegavam aquele cara de melhor, claro, né? Para Deus ele tem que oferecer aquele que tem de melhor. Então eles ofereciam aquela colheita e queimavam aquela colheita, né? Porque daí a fumaça subia para os céus, que é a morada dos deuses. E assim sempre havia essa referência. E aquelas libações, ou preces que não eram escritas, mas eram passadas verbalmente, para que aquele Deus ficasse satisfeito, que vou fazer uma plantação, né? Então levava o pensamento daquele Deus e pedia para que aquela semente gerasse um bom fruto. E depois que gerava um bom fruto, aquele fruto melhor era oferecido também a esses deuses. Então era um sistema politeísta. Há muito tempo atrás, né? Que são atuais, né? Porque hoje nós também temos tantos deuses, né? Nós adoramos tantos deuses, e há uma infinidade, mesmo que a gente não queira, ainda o nosso consciente ainda nos projeta para alguns deuses que nos desviam daquele Deus verdadeiro. Não é isso? Tem um Deus aí que às vezes desvia muitas pessoas do caminho certo, do entendimento do que nós somos espíritos, né? E muitas vezes os bens materiais, nós fizemos algumas adorações a esses deuses materiais, esquecendo que nós somos espíritos, que nós não vamos precisar dessa matéria mais. Mas nós continuamos com esses resquícios desde tempos atrás. E as coisas espirituais, essas que nos elevam como espírito, muitas vezes ela fica deixada de lado. Isso foi muito bem orientado por Jesus. Bom, mas esse povo hebreu, eles tiveram lá as suas cisões, e uma daquelas tribos que foi muito grande, ela, na procura, na busca de terras melhores, eles foram aprisionados pelos egípcios, buscando terra lá para o seu recurso, e foram aprisionados, e lá ficaram alguns anos aprisionados pelo povo egípcio. Mas como esse povo hebreu era descendente de Abraão e cultivava o único Deus, esse seria o povo propício para fazer a revelação da lei divina. E assim foi que aconteceu. Depois da sua escravização, lá entre eles nasceu Moisés, o enviado divino, e ele seria responsável pela libertação daquele povo, que era um povo que tinha mente fértil para receber a lei divina. Veja como as coisas são organizadas no mundo espiritual, são concatenadas, né? Nada é feito para desperdiçar, sempre para aproveitar. E ali Moisés nasceu, não do povo egípcio, né? Que era filho de um escravo, mas foi criado para aquela cultura, para conduzir aquele povo para fora daquele sistema onde eles estavam, politeísta, para poder receber essas revelações. E depois de algumas
artimanha lá de Moisés com o faraó, esse povo foi libertado. Acontece que ali, pelo tempo que eles ficaram escravizados, muitos daqueles hebreus que eram de originária monoteísta também já estavam, tendo adorações por outros deuses, porque esses deuses que eles adoravam eram deuses materiais, que davam poder, davam condição material para a sua sobrevivência. E esse povo foi libertado e foi levado para o deserto, aonde eles iriam buscar uma terra que era chamada Terra Prometida, onde eles poderiam ter do bom e do melhor, e livres da escravidão. E foi lá no meio do deserto que Moisés recebeu a primeira orientação das leis divinas. As tábuas da lei, que nós conhecemos, o Decálogo, os 10 mandamentos, que seriam a lei divina. Apesar de que Moisés foi o maior legislador que apareceu na terra, que existem as leis humanas de comportamento que são apreciáveis. Quem tem a paciência de ler o Velho Testamento, o que Moisés escreveu, é coisa inacreditável para um ser humano escrever, para nós compreender tudo aquilo. Mas ele colocou as coisas tudo certinho, e além disso ele recebeu essa lei divina, o Decálogo. E ali diz, adorará somente o teu Deus, e não desejarás outros deuses. E ali ele coloca mais outras leis, outras regras. Não matarás. Não matarás, porque se tu matar, esse Deus também vai te castigar. Ele era um Deus vingador. Só que essas mesmas palavras estavam escritas lá na Pedra da Roseta, onde dizia que se tu matar o filho de alguém, aquele outro alguém vai ter o direito de matar o teu filho. Se tu roubar um boi do outro, aquele outro terá o direito também de roubar. Era do olho por olho, dentro do dente. Lá no Código de Hammurabi, já estava escrito isso tudo, e depois Moisés trouxe para nós esse o Decálogo, que ele incrementou ou colocou as leis divinas sobre isso. Então ali nós estamos vendo que era uma maneira que tinha de travar o impulso negativo das pessoas, precisava se qualificar. Precisa entender que aquele Deus, ele queria só para ele ser admirado, e elas tinham que seguir as suas regras se fosse para isso. E aquele povo então que ali recebeu essas leis, mais tarde ele foi chamado de israelita, que é o povo de Israel, são os judeus, aonde mais tarde nasceria Jesus. E eles criaram a nação no meio do deserto. Só que eles sabiam também, que era dos escritos de Abraão. E lá dizia que a descendência de Abraão cobriria toda a terra. E que aquele povo foi escolhido por Deus, esse Deus único e divino. Só que essas coisas despertaram um orgulho muito grande naqueles que eram descendentes de Abraão, que eram os hebreus. Daqui a pouco eles fundaram a nação de Israel. E vejam como eles temporários, como eles se sentiam
tão assim que eles achavam que poderia, né, dominar o mundo. Interessante que quando houve a diáspora, onde os judeus eles foram se relocando por todo o mundo, mesmo assim, onde eles estavam, eles cultivavam aquela sua religião, aquele seu Deus, e se julgavam sempre os escolhidos, e eram realmente o povo que queria dominar. Afundaram uma nação no meio do deserto. Eu tenho um parente, um pai do meu pai, que ele vendo Israel, né? Os caras são conquistadores. Ele dizia: imagina só, comprar um terreninho no meio do deserto e já quer conquistar o mundo. Foi assim, eles não tinham um lugar, simplesmente ali no meio do deserto. E depois, com o passar do tempo, eles foram criando uma nação muito forte. Mas era aquele povo hebreu que podia ser escolhido para isso, para receber as leis divinas. Tinha que estar preparado, porque os ensinamentos que Jesus trouxe depois era muito forte para isso. Mas Moisés já tinha colocado todas essas características. E naquele povo ali nasceu Jesus. Só que quando Jesus estava entre eles, ele percebeu muitos desvios, muito desalinhamento com as leis divinas. Então ele começou a trazer os seus ensinamentos exatamente para aquele povo. E é interessante que nas suas parábolas ele traz alguma coisa que se refere a eles, porém sem uma agressividade. E ele contou a parábola do festim, se referenciando ao povo hebreu. Só que tem algumas coisas nas parábolas que a gente veja assim que parece que não encaixa bem. E vendo lá no livro Jesus e Evangelho, a nota de Psicologia Profunda de Joana de Anjos, ela conta lá, né, da dificuldade, porque o Evangelho primeiro foi escrito em aramaico, depois ele foi escrito em grego, depois em latim, e cada um que tinha uma transcrição, algumas palavras ali não cabiam bem. Eles buscavam para o seu entendimento, para os seus interesses, porque aqueles que faziam a transcrição era alguém que era mandado fazer. Daqui a pouco olhava assim, como essa palavra aqui é bem forte, chamava o senhor lá e disse: não, essa não serve. Aconteceu isso com Constantino, no Conselho de Nicéia, quando existia antes a palavra reencarnação, que era comum. Mas aí quando foi fazer a transcrição daquilo ali, a esposa dele que viu aquilo, disse assim: é capaz que eu vou reencarnar, eu, uma poderosa, né? Uma imperatriz, eu vou me reencarnar como serva? Não serve. Tira essa palavra daqui. Então não coloca aí, em vez de reencarnação, mas outra palavra. Por quê? Porque ali se entende. Então, quando a gente lê os evangelhos, ele procura fazer bem uma análise. E Jesus, quando ele estava fazendo as suas pregações, na sua peregrinação, ele contou essa parábola, que é a parábola do festim, e diz assim: Jesus, falando ainda por parábola, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Então veja que bacana isso aqui de Jesus, está dizendo assim que o reino dos céus é comparado com uma festa.
alegria é felicidade. Então Deus, que quer fazer isso, enviou Jesus para que fosse comemorado tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele ensinou, como se fosse uma festa, uma alegria. Mas aqueles que estavam preparados, que eram os hebreus, no caso ali agora os judeus, eles se recusaram a ver a festa. Ou seja, não se interessaram por aquilo que Jesus estava ensinando. Daqui a pouco nós vamos nos colocar como algum hebreu aí também, e mesmo que a gente tenha dificuldade de entender aquilo que ele ensinou. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer da sua parte para os convidados, profetas, muitos outros sábios. Deus não permitiu que viesse. E dizer assim, diz para aquele povo lá: eu preparei meu jantar, já matei bois, já fiz meu cevado. Diga que tudo está preparado. Vinde para as núpcias. Parece que está querendo fazer uma chantagem, assim, vou dar um bolinho para essa gente aí, um assadinho, quem sabe eles venham. Porque Jesus estava trazendo coisas boas para nós, então tem que ser bem aproveitado isso. Mas eles não se preocuparam, eles se foram. Um na sua casa de campo e outro no seu negócio. É quase assim que nós fizemos. Quando existe algo material que nos traga algum poder, que nos traga algum valor material, provavelmente nós pensamos, não, deixa esse negócio de religião, deixa esse negócio de espiritismo para lá, depois eu faço isso. A gente podia trabalhar na casa do Cristo, podia ajudar. Não, deixa eu me aposentar primeiro, daí eu vou ter tempo. Agora eu tenho meus negócios a cumprir. E é assim que a gente faz. E às vezes não dá tempo. Por isso nós temos que aproveitar isso agora. A grande oportunidade da nossa reencarnação é exatamente essa: buscar esses entendimentos, esses conhecimentos. Outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após ter feito vários ultrajes. Assim aconteceu com Jesus, assim aconteceu com Sócrates e com os profetas que traziam essas verdades espirituais, e eles foram mortos, porque para os homens, se matar a pessoa, acabou-se. Não, mata-se a pessoa, mas a mensagem continua através dos tempos. Porque estão criando uma doutrina nova chamada de Espiritismo. Vamos queimar todos os livros dos Espíritos aí, quem sabe a gente acaba com isso. Queimaram lá em Barcelona, mas não adiantou. A mensagem seguiu. E assim Jesus já está reverenciando isso. Então, o rei disse a seus servidores: o festim de núpcias está preparado, mas aqueles que foram chamados deles não foram dignos. E depois das encruzilhadas, e chamar para as núpcias todos aqueles que encontrares. Seus servidores, então, indo pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Então, já que aqueles que estavam preparados não quiseram, vamos passar para todo mundo. Vamos passar. Vamos contar essas verdades. Lá em Tramandaí, lá em Pinhal, lá em Osório, vamos buscar essa gente para cá, para que a gente possa realmente passar essas mensagens espirituais. E assim aconteceu, que a mensagem divina foi espalhada pelo mundo. Aí o rei entrou em seguida na sala para ver aqueles que estavam indo para a mesa. E tendo notado que um não estava com a roupa nupcial, disse: meu amigo, como entrasse aqui sem ter a roupa nupcial? E ele foi retirado da sala e foi jogado nas trevas profundas. E ainda diz no final assim da parábola:
muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E aí nós temos que ficar pensando, irmãos, que história é essa de ser escolhido? Será que é assim? Será que então eu posso vestir uma roupa bonita para me apresentar do outro lado e dizer, olha, eu sou um escolhido? Será que é por isso que quando estou lá no caixão, ela veste a minha roupinha para se apresentar daquele jeito? Será que ela tem que ter uma roupa especial para nos apresentar do outro lado? Nós podemos então buscar o que a doutrina nos ensina sobre a nossa roupa. Tem que dar a impressão de que eu vou estar com a minha terno e gravata. Eu vou levar com essa camiseta, não vou deixar não estar certo com essa festa aqui de fora, mas vamos pegar. Não é assim. Senão nós iríamos selecionar para entrar nesse reino maravilhoso. E não é. Porque Jesus já nos trouxe ensinamentos diferentes. Porque Jesus nos disse: bem-aventurados são os humildes, porque é deles o reino do céu. Mas a doutrina nos diz que, lá na questão 358, que o Espírito, o próprio Espírito, nosso Espírito, na erraticidade, fora do corpo da carne, nós podemos escolher o gênero de provas que quer suportar, e nisso consiste o nosso livre-arbítrio. E por que nós fizemos isso? Nós planejamos a nossa reencarnação porque nós queremos corrigir para com a lei divina alguns atos negativos que nós tivemos, alguns desvios. E agora então nós estamos aqui encarnados. E nós pedimos para que nós desencarnássemos em determinada família. E nós planejamos e pedimos para receber espíritos com quem nós iremos partilhar o ensinamento. É por isso que nós temos a nossa família certa, nós casamos com a pessoa certa, nós temos os filhos certos, nós temos os pais certos, não existe nada errado. Nós é que depois ficamos insatisfeitos porque nós temos alguma coisa para corrigir com todo esse pessoal e nós ficamos na defensiva. Aquele filho é rebelde, mas por que esse cara é tão rebelde se o outro é tão bonzinho? Ora, eu pedi para que ele viesse poder ajudar a corrigir. E se existe alguma antipatia, é porque algo a gente precisa corrigir naquelas pessoas, entre nós. Porque nós temos que buscar pela humildade, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixe-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava no seu futuro. O caminho no bem, como no mal, lhe está aberto. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi feito. E agora nós vamos buscar então qual é a nossa veste correta. Nós hoje somos assim: corpo, perispírito e espírito. Didaticamente seria isso, né? O corpo, o perispírito que envolve o espírito, que é o modelo morfológico. E quando nós desencarnamos, o perispírito ainda está envolvendo o espírito, dando aquele formato de fantasma encarnada. E no perispírito é como se ele fosse um mata-borrão. Aqui no perispírito vai estar gravado tudo aquilo que nós fizemos de bem e tudo aquilo que nós fizemos de errado. Então não temos como chegar ao outro lado e nós enganar ninguém. Então o perispírito fica marcado. Ora, se o perispírito ele absorve todas as coisas positivas e negativas, a nossa missão como espírito, para nós mesmos, enquanto reencarnados, é limpar todo o nosso perispírito, tirar todas as manchas que ele tem, porque nós vamos nos apresentar do outro lado como perispírito. Então a nossa vestimenta das núpcias é o nosso perispírito, porque quando olharem para nós
vão enxergar? Tem alguma mancha para corrigir? Tem algo errado? Se por acaso eu quiser ludibriar, os nossos mentores espirituais que nos receberão e querer se fazer bonzinho, eles vão dizer assim: então vem cá, vamos olhar aqui uma galinha bonita para te ver. Tudo aquilo ali, né? Ou seja, o nosso currículo vital vai estar marcado que tudo ali que fizemos de bom e fizemos de mal. Nós não vamos ter como nos enganar. Se nós formos resultado da nossa escolha como encarnado, nós vamos ser o resultado da nossa escolha que nós fizemos como desencarnado. Então vai estar tudo marcadinho. E a nossa veste nupcial vai ser essa. Não vai ter como nós mentirmos, porque vai ter uma coisa chamada consciência. O guia da consciência é o livre-arbítrio. E quando eu tentar querer ludibriar, minha consciência vai dizer: pô, baixa a bola, porque não foi grande coisa que não estava na terra. Já tiveram alguns espíritos que chegaram lá e deram carteiraça. Quem leu o livro Voltei, onde acabou, trabalhei tanto na casa espírita, foi um cara ajudava as instituições, só que ele teve um débito na família. Ele não se dedicou muito à família. Então foi esclarecido: pô, fizesse tantas coisas fora e lá na tua casa não tem ninguém que se queixe de ti? Ah, pois é, né? Então lá tu vai reencarnar para corrigir-se com aquelas pessoas que tu corrigeu. E é ali que tu tem que primeiro te corrigir, na tua família, naquele que está ao teu lado. Por isso que ele está ao teu lado, é o teu próximo. Daí expande a primeira grande responsabilidade nossa. Então, quando nós quisermos apresentar nessas bodas celestiais, é buscar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, o nosso entendimento, para que a gente possa ter o nosso perispírito corrigido, limpo, e levar para nós as coisas boas. Porque quando nós estivermos do outro lado, ninguém vai perguntar para nós: quantos carros tu comprou? Quantas casas bonitas tu tivesse? Mas sim, qual foi o bem que tu fizeste na terra? Ah, mas eu nunca pratiquei mal algum. Não basta não praticar o mal, tem que praticar o bem. Porque quando eu pratico o bem, é o meu patrimônio espiritual que eu vou levar para o outro lado. Os ensinamentos aí estão na terra, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, e aquele que tem olhos para ver também. Porque se Jesus já nos trouxe esse entendimento que é dos humildes, que é o reino do céu, e trouxe as nossas bem-aventuranças, para que a gente possa identificar alguma coisa ali que nos fortaleça. E todos os ensinamentos nós podemos colocar dentro de nós, nas nossas boas ações, nas nossas boas obras. Nós não vamos ser escolhidos, mas nós vamos ter merecimento. Então é pelos nossos merecimentos que nós vamos ter uma vestimenta, que nós vamos nos apresentar e vamos encontrar lugarzinhos bons para estudar, para aprender, planejar um próximo reencarnamento, uma próxima reencarnação, ou então nós podemos ser guiados até as zonas umbralinas, passar por sofrimento, onde vai ser o nosso purgatório, a nossa correção, que não é uma coisa má. As experiências negativas também são boas, nosso aprendizado, e se nós precisarmos desse estágio, nós vamos para lá. Porque no mundo espiritual não posso pegar alguém
esteja com muitos débitos, muito pensamento negativo, muito ressentimento, muita mágoa, colocar junto aquelas pessoas que querem aprender, querem buscar os caminhos elevados, senão ela vai atrapalhar. Então nós temos que ser colaboradores e desde já ter a nossa mente aberta para receber as coisas novas e buscar sempre o conhecimento intelectual paralelo com o conhecimento espiritual, o entendimento, que ele nos fortalece. E quanto mais nós conhecermos a matéria, tendo um conhecimento espiritual, mais coisas boas nós vamos fazer, mais bem nós vamos fazer. E assim nós vamos seguindo a nossa caminhada espiritual. E assim nós vamos entendendo aquilo que Jesus nos trouxe. Porque Ele ensinou isso há tantos anos atrás. E depois chegou para nós assim de uma maneira meio obscura. E a doutrina nos traz esse esclarecimento, nos revela, nos tira esse véu que ainda cobria, nos tira as dúvidas. E clareia tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa se fortalecer e buscar, através dele como modelo e guia, os passos corretos na nossa caminhada espiritual, na nossa evolução moral, na nossa reforma íntima, né? Reformar a nossa casa, porque depois nós vamos precisar dela quando estivermos desencarnados. Que todos possamos, né, pensar bem nisso e busquemos sempre fazer o bem sem olhar aqui, estender a mão para aqueles que necessitam, escutar aqueles que precisam desabafar sem interromper, não julgar, porque nós não somos juízes para julgar ninguém, porque os nossos erros muitas vezes são superiores aos dos outros, e que nós precisamos sempre um do outro para nos apoiar nessa caminhada maravilhosa que é a caminhada espiritual. Muito obrigado por vocês terem nos escutado nessa tarde de hoje e que possamos nós cada vez firmar os nossos passos, né? Para que a gente possa entender, compreender e colocar no lugarzinho certo. Não muito acelerado, não muito devagar, mas normalmente, assim como a natureza. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.